O curso de Engenharia, Transporte e Logísticas concluiu o estudo que fazia a respeito da mobilidade e segurança dos pedestres nas 5 esquinas aqui em Cachoeira do Sul. Eu converso com o professor orientador dos alunos e que conduziu esse estudo durante um período bem extenso aí, né, professor, que foi entregue ao prefeito Sérgio Gnatti. Então, quais foram as conclusões e os apontamentos desse estudo? Efetivamente foram vários meses de trabalho com os alunos, né, no Laboratório de Mobilidade e Logística, o laboratório ligado ao curso, né, que dentro desses meses foram mais de 40 horas de contagem e de coleta de dados em loco, lá nas 5 esquinas, né, e depois de mais um trabalho que foi realizado durante esse período de recesso e início do semestre, nessa quarta-feira foi entregue o relatório final ao senhor prefeito, né, de acordo com a encomenda que foi realizada ao laboratório sobre o estudo de mobilidade das 5 esquinas, da interseção conhecida aqui em Cachoeira como 5 esquinas. O objetivo desse estudo era, por um lado, fazer um diagnóstico de quais são os problemas, como é a mobilidade que existe lá, tanto para os pedestres quanto os veículos, né? E, por outro lado, fazer uma análise de quais seriam as possíveis soluções que, a partir desse diagnóstico, poderiam ser implantadas com o objetivo de melhorar a mobilidade em geral, né? Sempre levando em conta o que o Plano de Mobilidade Urbana de Cachoeira do Sul já vigente estabelece em que a prioridade tem que ser sempre do pedestre e visando a segurança de todos os usuários da interseção, né? Foi feita uma contagem de veículos, uma análise da segurança dos pedestres, o trânsito nas vias, né, e a priorização dos veículos aos pedestres. Quantos apontamentos esse estudo conseguiu fazer e quais foram eles? Efetivamente, a partir dessas contagens, de todas as análises que a gente fez a partir da metodologia de engenharia de tráfego, entre os alunos e os docentes do laboratório, a gente chegou a várias conclusões. Por um lado, a interseção atualmente não se encontra saturada. Ou seja, não temos problemas, por assim falar, de congestionamento nos horários de pico, embora o volume de veículos que passa por lá é muito elevado. Também é muito elevado o volume de pedestres que passa lá. Nessas 36 horas que a gente ficou contando, foram mais de 12.000 pedestres que atravessaram a interseção. A gente está falando de uma média de mais de 200, 300 pedestres por hora. E esses pedestres, precisamente, não têm nenhuma chance de atravessar as 5 esquinas, as 5 travessias que existem lá, com segurança. Porque, como todo mundo conhece, lá temos uma interseção que é semaforizada, mediante controle semafórico, em que vai abrindo sucessivamente as 4 aproximações que existem nas 5 esquinas. Uma delas não é aproximação, porque é a Júlio de Castilhos, né? Então, os pedestres nunca têm chance de atravessar com segurança, porque sempre tem veículos que podem passar por essas travessias, né? Então, esse foi um dos apontamentos iniciais, né? E devido ao elevado volume de veículos, isso nos levou a que as propostas possíveis têm, por um lado, em questão de propostas gerais, tem que ser melhorada a sinalização em geral da interseção, tanto sinalização horizontal quanto vertical, assim como a sinalização semafórica também poderia ser uma das opções, tá? Também os estacionamentos se encontram muito próximos das esquinas. Isso também atrapalha o fluxo de veículos e também a própria segurança do pedestre, porque perde visibilidade na hora da travessia. Então, já, isso em relação com recomendações em geral. Diante desse cenário, o estudo apontou 2 caminhos básicos para priorizar a segurança e espaço do pedestre nas 5 esquinas, com sinaleira e sem sinaleira. Essas propostas foram desdobradas em outras 7 sugestões, dentre elas a instalação de uma rotatória. E já propostas específicas, a gente fez 7 cenários possíveis em que se vão incorporando alterações no fluxo e na operação da própria interseção. E essas 7 testes, 7 propostas foram ordenadas em 2 grupos. Por um lado, uma que seria mantendo o controle semafórico, que, de acordo com os dados analisados, seria uma das possibilidades. De fato, atualmente está assim, e é viável para os veículos, e que não é viável para os pedestres, né? Então, isso implicaria que, se a gente incluir um estágio de pedestres lá nas 5 esquinas, como se encontra atualmente, para que todo mundo entenda, um estágio de pedestres significa que todos os semáforos ficariam durante um tempo em vermelho, permitindo, portanto, os pedestres realizarem a travessia. Essa inclusão desse tempo, o que faria que o ciclo, que portanto é o tempo em que os semáforos vão mudando e vão mudando de novo, vão mudando, não se repete, aumentaria muito. Atualmente temos 2 minutos e 3 segundos de ciclo e poderíamos chegar a 3, 4 minutos, o que seria totalmente inviável, porque faria que veículos ficassem esperando em torno de 2 ou 3 minutos para atravessar. Então, e os pedestres também esperariam muito e não parariam, esperariam e atravessariam. Então,
Com a disposição atual, que temos 14 movimentos de veículos, 5 travessias de pedestres, tentando manter tudo isso, é impossível com controle semafórico. Então, se queremos manter uma programação semafórica, a gente tem que eliminar movimentos. Quais seriam os movimentos que nossa proposta estabeleceu? Eliminar aqueles movimentos que geram mais conflitos. Os que geram mais conflitos são as conversões à esquerda. Então, lá temos 4 conversões à esquerda, de quadra com aproximação, né? E essas conversões à esquerda, portanto, sendo eliminadas, a gente conseguiria incorporar o estágio de pedestres e ainda reduzir o tempo de ciclo. Nossos estudos ainda levariam que aproximadamente, com esse cenário simulado, em lugar dos 2 minutos atuais, passaremos 1 minuto e meio, uma coisa assim. Portanto, isso seria viável. Só que implicaria uma reorganização de toda a mobilidade da área, porque esses veículos que agora não poderiam fazer com essa disposição as conversões à esquerda, teriam que fazer através de outras ruas do entorno. Essa seria uma das propostas que a gente estabeleceu. Outra das questões que a gente viu é que precisamente o siga livre que existe atualmente entre a Rua Bento Gonçalves e a Júlio de Castilhos, né? Aquele movimento que não obedece ao semáforo, é o fluxo maior em todos os horários das contagens. Portanto, a gente tem que atender precisamente, por um lado, os pedestres, que é o nosso objetivo, mas por outro lado não podemos atrapalhar aquele movimento que é o mais importante, que é o siga livre. Então, nesse caso, o siga livre se mantém, só que, portanto, teria que ser reforçada a sinalização para que, mesmo sendo siga livre, os motoristas saibam que tem que dar a preferência aos pedestres. Já que temos 4 aproximações, 5 vias que fazem interseção em um elevado volume de tráfego, a única solução possível em área urbana seria uma rotatória. Então, essa rotatória precisaria ter umas dimensões adequadas. Quando a gente faz o primeiro cenário em que a rotatória se encaixa no espaço que atualmente é possível, essa rotatória ficaria com em torno de uns 5 metros de diâmetro, o que seria insuficiente, e ainda o siga livre teria que ser eliminado para poder aproveitar esse espaço para as faixas internas da rotatória. Tá? Então, esse siga livre, o que a gente aconteceria? Teria que estar circulando continuamente dentro da rotatória. Portanto, esse cenário implicaria uma saturação da rotatória e, portanto, seria inviável manter a interseção desse modo. Só aclarar que, obviamente, com rotatória, as sinaleiras desapareceriam. Não seria necessário ter sinaleiras. Então, partindo desse cenário em que a gente não consegue encaixar uma rotatória pequena, a gente teria que ir ampliando o tamanho da rotatória e tentar manter o siga livre fora da rotatória. Então, isso nos obrigaria a prefeitura, caso tiver essa proposta como escolhida, a ir aumentando o tamanho da própria interseção, fazendo avanços na própria quadra. Tá? E então, precisaria desapropriar áreas no entorno, né? Que existe lá nas 5 esquinas, para ir ampliando a rotatória com um diâmetro em que a gente estima que em torno de uns 8 metros de diâmetro seria o adequado até para o giro dos ônibus, nesse caso, que os ônibus a gente não pode atrapalhar também o transporte coletivo ou os caminhões que poderiam passar lá, que obviamente passam, né? Então, a rotatória implicaria na desapropriação e na ampliação do espaço livre ali para essa instalação. Exatamente. Atualmente, com a rotatória necessária, de acordo com essas dimensões e essa disposição do fluxo que a gente viu lá, atualmente com as dimensões que tem a própria interseção, não é possível. Teria que ser ampliado e, portanto, ocupar áreas do entorno da própria interseção. Por telefone, a secretária de Planejamento de Cachoeira do Sul, Rose Arreal, confirmou a opção da Prefeitura pela rotatória, o que ratifica o plano do prefeito Sérgio Gnatti de desapropriar o prédio conhecido como Casinha das 5 Esquinas, um projeto que já está em andamento. Tudo ele demandou de bastante tempo. Ontem nós recebemos, então, a apresentação feita pelo professor Alejandro e pelos alunos do curso, né? E eles nos apresentaram uma proposta muito interessante, que é a tendência que nós estamos estudando, que é uma rotatória no espaço das 5 esquinas, onde não vai existir mais a sinalização por semáforo, por sinaleira. Isso implicaria na desapropriação de imóveis e expansão do espaço para instalação, secretária? Sim, isso nós precisaríamos de um espaço maior. Nós recebemos a proposta do professor na manhã de ontem, né? Então, já conversamos à tarde e agora eu tenho o meu setor de engenharia e de arquitetura que tem que trabalhar em cima do projeto. O indicativo, então, secretária, é realmente a desapropriação da casinha, né, a princípio, que já era plano do prefeito municipal, para a instalação rotatória.
Sim, a rotatória ela vai atingir aquele espaço, não só aquele espaço, porque é uma rotatória onde ela vai ter, não vai impedir nenhum dos cruzamentos feitos hoje. E uma coisa muito importante é que dessa vez o pedestre vai ter a sua vez, né? O pedestre ele vai ser favorecido. Que esse é um dos objetivos primordiais do Plano de Mobilidade Urbana, né, secretária? Este é o principal objetivo do Plano de Mobilidade Urbana, que é a nível nacional, que a prioridade sempre é o pedestre.